Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Dia com a Ciência e Entrevista. Você sabia que a saúde bucal de uma criança começa a ser definida ainda durante a gestação? No Em Dia com a Ciência e Entrevista de hoje, vamos falar sobre uma pesquisa da Universidade Federal do Maranhão que desenvolveu um algoritmo para predizer o risco de cárie nos primeiros 1000 dias de vida, período decisivo para a saúde infantil. O estudo une ciência, tecnologia e saúde pública e recebeu o Prêmio FAPEMA 2025. Para conversar com a gente, recebemos Luísa Queiroz, autora da pesquisa. Seja muito bem-vinda, Luísa. Obrigada pelo convite. Luísa, para começar essa nossa conversa, eu gostaria de saber o que são os primeiros 1000 dias de vida e por que esse período é tão importante na saúde bucal de uma criança. Os primeiros 1000 dias de vida, de acordo com a teoria Doherty, ele corresponde ao período completo da gestação, os 9 meses, e os 2 primeiros anos de vida da criança. E essa teoria explica que tudo o que acontece durante esse período, desde o pré-natal, pode desenvolver doenças no futuro para essa criança. Então a gente considera o período de ouro em que a gente deve evitar exposições desnecessárias nessa gravidez para que essa criança ela não tenha doenças no futuro, não só a cárie, como diabetes, hipertensão e outras doenças crônicas não transmissíveis também. E como surgiu a ideia de desenvolver um algoritmo para predizer o risco da cárie ainda na primeira infância? Nós estamos vivendo uma era de tecnológica em que a inteligência artificial ela faz parte do nosso dia a dia, isso não é diferente na área da ciência. Estudando e me aperfeiçoando, eu observei que a inteligência artificial ela estava sendo usada na área da medicina para predizer infarto e outras doenças, e eu achei interessante trazer essa realidade para a odontologia. Junto com a minha orientadora, a professora Cecília, a gente teve essa conversa de trazer essa inovação para o nosso programa, e em parceria com o professor Bruno da computação, da saúde coletiva, a gente começou a planejar como que a gente iria fazer isso. E aí veio a ideia de usar a inteligência artificial para predizer algo que ainda não aconteceu, então a gente consegue fazer uma prevenção muito mais efetiva nessa criança. A pesquisa analisou dados de mães e bebês, né, do estudo Brisa, né, em São Luís. E como foi trabalhar com esse volume de informações? Como é que funcionou? Eu participei da pesquisa da coleta com essas crianças aos 12 anos, entretanto a minha pesquisa utilizou esses mesmos dados quando as crianças tinham 2 anos. Então foi um período muito desafiador, a gente entrevistou 1.447 mães lá em 2010, então a gente tem um volume de dados muito grande, por isso que nós optamos também por usar a inteligência artificial, porque ela facilita muitas coisas que talvez eu humana eu não conseguiria observar nesses dados, já que a gente tem um grande volume. Foi desafiador, mas a gente teve um período mais ou menos de 1 ano preparando esses dados, usando diferentes algoritmos, testando, várias reuniões, até a gente chegar no nosso que a gente considera o modelo final, que foi o melhor modelo que justamente conseguiu predizer uma acurácia um pouco que a gente chama de 80%, então ele acertava 80% dessa predição, e a gente concluiu que foi mais ou menos uma boa média para a gente finalizar esse modelo. E quais foram os principais resultados que vocês viram durante, essa pesquisa? A gente observou que sempre que a gente colocava a informação que a mãe tinha tomado refrigerante na gestação, esse algoritmo ele acertava muito mais essa predição. E a gente observou também algumas questões em relação a aspectos socioeconômicos. Então as mães que tinham mais chance de ter um filho com cárie eram as mães que tinham uma renda mais baixa, que tinham uma escolaridade mais baixa, que muitas vezes nunca tinham levado esse filho ao dentista, ou esse filho não utilizava pasta fluoretada. Então a gente começou a observar alguns padrões que a gente já esperava, mas essa questão da alimentação durante a gestação, essa mãe ter ingerido refrigerante, ela ter ingerido alimentos ultraprocessados, estava levando essa criança aos 2 anos a consumir também esse tipo de alimento, o que não é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que essa criança ela não deve ser exposta a nenhum tipo de açúcar antes dos 2 anos. Mas essas crianças, elas já estavam sendo expostas de uma forma muito prematura. Então, aumentando o risco delas terem cárie, algumas já tinham grandes quantidades de cárie, e também aumentando o risco delas terem outras doenças no futuro na vida adulta. E qual a importância desse estudo para a saúde pública do estado? A gente acredita que a informação é muito importante, depois que nós tivemos essa informação, o meu trabalho ele fez parte de um trabalho muito maior, que foi financiado pelo a Fundação Gates,
em que a gente construiu um aplicativo para que os agentes comunitários pudessem levar essa informação durante as visitas domiciliares. Durante o meu estágio, que eu fiz aqui na UBS Embrião, essa informação também era passada por essas mães, a gente fazia o pré-natal odontológico, explicava algumas questões em relação à alimentação. Existem nutricionistas no nosso grupo de pesquisa também, então eu acredito que a informação seja a parte mais importante da minha pesquisa. E a pesquisa também identificou fatores de proteção, o que ajuda a reduzir o risco de cárie desde a gestação, é isso? Sim, quando a gente constrói esse modelo, a gente consegue observar que algumas variáveis estão tanto para risco quanto para proteção. E a gente observava que a proteção era justamente a menor quantidade de ingestão de refrigerante. Então, se essa mãe ela não consumia refrigerante, isso gerava uma proteção. Se essa mãe ela tinha uma renda um pouco melhor, isso gerava uma proteção. Se ela tinha uma escolaridade mais alta, isso também gerava uma proteção. Em relação também a morar com os filhos ou não, isso a gente até se surpreendeu com esse dado. As mães que não moravam com os filhos, esses filhos tinham mais risco de ter cárie. A gente não consegue ainda entender a complexidade dessa informação, a inteligência artificial ela só mostra o dado, cabe a nós interpretar e estudar um pouco para entender, mas foi uma informação que a gente ficou um pouco que apareceu. Por que que essa criança talvez mora com os avós ou mora com outras pessoas, talvez a mãe trabalhe fora, não consiga cuidar, e por não cuidar essa criança está sendo exposta de uma forma errônea para alimentos ultraprocessados e estando em risco para outras doenças. Na prática, esse estudo reforça a importância do acompanhamento odontológico, não é isso? Sim, o estudo ele reforça justamente isso. O pré-natal odontológico hoje ele é uma realidade no Sistema Único de Saúde, apesar de que algumas UBSs ainda não implementaram isso, né. Essa UBS Embrião que eu fiz o meu estágio já acontece essas consultas de pré-natal. Ainda existe uma grande ideia de que a gestante ela não deve passar por nenhum tipo de tratamento odontológico, por causar risco à criança. E é justamente ao contrário, ela deve ser acompanhada desde o início da gestação, não só para garantir a saúde bucal dela própria, como também da criança. Então é nessas consultas que a gente faz a informação, tira aquelas dúvidas, qual escova que essa criança vai usar, tira o medo do flúor, que agora a gente está tendo muito problema com as fake news em relação ao flúor, então essa mãe já chega com uma ideia errônea de que ela não vai dar pasta fluoretada para o filho, então é tudo uma questão mesmo de passar informação. E o estudo também desenvolveu o produto, né, uma plataforma. Conta pra gente um pouco dessa plataforma. A plataforma ela surgiu como uma necessidade, uma demanda que nos foi passada durante o meu estágio. Esses agentes comunitários, eles comentaram que eles não tinham material didático para levar para essas gestantes, e eu me tive essa missão de construir esse material didático. Na época a gente construiu no site mesmo, bem simples, mas aí com o financiamento da Fundação Gates a gente conseguiu criar uma plataforma pela UFMA usando a ufma.br, e aí a gente conseguiu colocar muito mais materiais nesse site, e nesse site também já tem um aplicativo pronto que a gente conseguiu finalizar. Que bacana. Luísa, e essa pesquisa recebeu o prêmio FAPEMA 2025, né, como Sim, é para você receber essa honraria? eu fiquei muito feliz, né, porque me mostra o nosso trabalho sendo reconhecido. Parece fácil falar desses algoritmos e tudo que aconteceu, mas foram 2 anos de muito trabalho, de muita pesquisa, de muita dedicação minha, das minhas orientadoras, do meu orientador. Eu brinco que eu tenho 3 orientadores, cada um me ajudou em uma parte. E é uma gratificação trazer esse prêmio para o meu programa, para a UFMA, para a odontologia. Luísa, e para finalizar, o que que a gente pode esperar dessa pesquisa, né? Quais são os próximos passos? Eu vou continuar utilizando a inteligência artificial na área da saúde, eu acho que é uma área muito proveitosa, só que agora a gente vai talvez brincar com outras doenças. A gente já começou a fazer estudos com asma, com alergia, com dermatite, e ter essa visão integrada, né, talvez sair um pouquinho da caixa da odontologia, tentar integrar com outras áreas da saúde, porque saúde não é fragmentada. A gente trabalha a saúde bucal, mas a gente tem que entender que a saúde bucal ela é um todo. Não tem como a gente separar a boca do resto do corpo. Então, a inteligência artificial ela vai continuar sendo um fruto do meu trabalho no doutorado, agora 4 anos, e eu pretendo também fazer o doutorado sanduíche, que é fazer uma parte do doutorado fora do Brasil, para justamente trazer mais tecnologias
e mais frutos para o nosso programa. Luísa, muito obrigado por participar do Em Dia com a Ciência Obrigada, Entrevista. Eu te desejo sucesso agora no doutorado. obrigada. E obrigado a você que nos acompanhou aqui no Em Dia com a Ciência Entrevista. Eu fico por aqui e até a próxima.